De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, os casos de injúria racial vêm crescendo. Eles estão acompanhando, né, em alguns anos e estão cada vez mais altos esses números. Nós vamos conversar hoje com a psicóloga e neuropsicóloga Juliana Gebrim. Olá, Juliana, seja bem-vinda, muito obrigada por participar aqui do programa Cidadania. Quais são os prejuízos uma pessoa que está exposta aí a uma violência emocional desse tipo, né? Racismo, injúria, que tipo de prejuízo essa pessoa pode sofrer? O que ocorre? Hoje em dia, as questões de saúde mental no Brasil, elas estão no pico, né? Ainda mais nesse momento que a gente está passando. Então, somos campeões em casos de ansiedade, em depressão, temos milhões de brasileiros com essa situação, e os nossos jovens estão sendo acometidos nesse sentido. Na questão, quando tem uma injúria, um racismo, os jovens negros, eles têm uma possibilidade maior de até 45% de adquirirem essas doenças mentais em relação a um jovem branco. Então já tem esse fator social, um momento muito delicado que a gente tem passado em razão de questões emocionais, e aí tem esse adicional, além do que a gente passa da raça, né, ali da questão da cor da pele, o que é absurdo de piorar ainda mais esse estado que a gente já se encontra. A gente vê aqui, segundo né, nesse levantamento do SSP, né, do DF, isso é no DF, mas a gente imagina que o mesmo tipo de número se multiplique pelo país afora, né? Em 2019, foram 453 casos registrados, mas a gente também sabe que esse tipo de coisa, né, assim, o registro tende a ser bem menor do que acontece realmente, né? Deve ter muito mais gente sofrendo com esse tipo de caso, né, com a sensação do que os que chegam aí lá fazer um boletim de ocorrência e realmente registrar o caso. Né? Sim, as pessoas muitas vezes elas ficam envergonhadas de irem atrás disso, né? Muitas vezes elas querem se preservar. Eu atendo várias pessoas e essas pessoas elas ficam mais, como é que eu diria, envergonhadas mesmo de colocarem isso e de serem taxadas de alguma forma e serem mais injustiçadas ainda, né? Eu já tive caso de gente que foi recorrer a um tipo de ajuda e nessa recorrência da ajuda também sofreu algum tipo de uma questão associada ao racismo. Então, até bem pouco tempo, né, o racismo, ele era o crime perfeito, ele produzia vítimas, mas a gente não identificava os autores. Nesse sentido, nesse momento, os autores estão sendo identificados e eu acredito que com o tempo essas pessoas vão passar a denunciarem mais e a gente provavelmente não vai ter essa subnotificação por vergonha ou por medo de uma exposição e até um julgamento após um crime. E essas pessoas que chegam a fazer a notificação, elas precisam já estar num estado emocional melhor, já estarem mais seguras para conseguirem ter essa, né, assim, essa ação, né, assim, de ir lá e fazer a denúncia? Eu acredito que não. Se a pessoa está ali sentindo aquela questão naquele momento, eu já acho que ela tem que procurar de imediato. Porque muitas vezes você refletir, você deixar a poeira baixar, isso pode fazer com que a pessoa ela incorra na subnotificação. Então, se você identificou, você denuncie e a autoridade vai apurar aquilo naquele momento, né? Então, talvez muitas vezes a gente fica com medo, né, mesmo de ter essa denúncia, e aí isso pode, depois de esfriar um pouquinho os ânimos, as pessoas terem essa desistência e prejudicarem as ações que efetivamente ocorreram não só com ela, como qualquer pessoa nessa situação, né? Sim, entendo. Eu quis dizer mais assim no sentido de a pessoa, para ter essa coragem de tomar essa atitude, ela de certa forma já está mais equilibrada, né? Já está mais segura de si, né? Justamente por não deixar esse medo inibir
a ação dela. Exatamente. Não deixar esse medo inibir a ação de denúncia. Então as pessoas elas têm que ter um pouco mais de coragem e se houver necessidade desse tempo, sim, eu concordo que aí ela vai em um momento, ela vai voltar talvez com mais força, né, e apurar isso tudo. E o que pode ser feito para estimular essa coragem para para as pessoas realmente agirem, não deixarem passar em branco? Existe algum tipo de atitude? Como as pessoas podem se preparar para serem isso, mais corajosas, mais ativas nessas questões? Perfeito, Roberta, perfeita a sua colocação. As consequências nessas pessoas, né, que são negras, elas são muitas vezes devastadoras na vida dessas pessoas, né? Então, muitas vezes existe uma construção psicológica de um sentimento de inferioridade, esse medo, essa angústia, sentimento de vergonha, igual a gente ressaltou, inadequação, uma autocobrança excessiva, às vezes, de você ter que ser melhor para você provar, né, algo, né, na sociedade em que a gente vive. Então a questão, ela está muito associada quando a gente fala nessa coragem, a gente fortalecer a assertividade da pessoa. Então a assertividade, ela tem ali, ela está no meio da agressividade e da passividade. Você não deve ser tão agressivo nessa imposição dessas questões, ou também muito passivo e aceitar de uma forma ali serena questões tão absurdas. Então, normalmente em clínica a gente faz muito treino da assertividade, de você colocar o seu limite, colocar como você está se sentindo, para ver se a outra pessoa tem um certo grau de consciência. Não tendo, né, e você se sentindo ofendido, pratique assertividade nos órgãos competentes para terem aquela apuração. Porque tem muitas pessoas que elas estão no negacionismo até hoje, elas acham que não existe racismo, né, elas acham que não existe preconceito também em relação a mulheres, acham que não existe mais machismo, acham que não existe uma pandemia. Então essas pessoas a gente vai topar por aí nesse negacionismo. E aí, se isso não funcionar naquele momento dessa assertividade, procurar os órgãos competentes. É muito importante o fortalecimento, até esse espaço aqui dentro da TV Senado, para a gente orientar as pessoas a denunciarem, porque só assim eu acredito que a gente vai ter mudanças aí profundas na nossa sociedade, nessa questão do racismo estrutural e coibir essas ações e falas que traduzem de forma muito clara questões evidentes de injúria, de racismo, dentre outras questões. E esse treinamento dessas técnicas de assertividade, é possível se fazer isso em casa, entre a família, os pais treinarem com os filhos? Porque, infelizmente, a gente sabe que um dos reflexos, um dos lugares onde a gente consegue enxergar, né, esse racismo na sociedade é justamente na renda menor, né, que as pessoas têm. Então, às vezes, elas não vão ter essa facilidade de procurar uma clínica, essa possibilidade. Né? Então, é possível fazer esse treinamento assim, de uma forma, né, não profissional, né, mas algum tipo de preparação em casa mesmo? Sim, é possível, né, através da gente ter acesso à informação, a uma psicoeducação, você ter um treino de assertividade no sentido de você ler sobre comunicação não violenta. Então, isso parte muito da questão da psicoeducação dessas pessoas. Então, em casa, você pode orientar seu filho a forma como você deve merecer ser tratado, né? Você entrar com o conceito de autoestima, de que a cor não vai definir nada em relação ao seu caráter ou à pessoa que você é, e principalmente nesse treino de assertividade, viu, Roberta, a questão do papel do branco nessa história, né? A gente, né, que tem esse um pouco de mais facilidade, isso é bem claro em relação a algumas questões, a gente também tem que ter essa visão e orientar quando a gente vê algo nesse sentido, né? E nesse momento a gente faz essa união
na compilação de insatisfação de ambas as partes, quando a gente vê uma coisa muito absurda, e aí o papel do branco também nessa inserção dessa assertividade dentro do contexto da nossa sociedade. Então, isso conflui numa união e eu acho que é também uma das saídas muito boas para a gente já dar um risco na areia nessa questão, né, de racismo, porque não combina com a evolução humana, né? Isso hoje, quando a gente vê, isso não faz mais sentido, né? Então, o combate também ao racismo por parte das pessoas brancas, que seriam a maioria, esse posicionamento público, muitas vezes, vai ajudar também nessa questão racial. Quando a injúria racial chega, assim, a pessoa chega a sofrer uma injúria racial e os prejuízos emocionais, né? Como você citou, né? Assim, a ansiedade, depressão, são, de certa forma, são os mesmos males que também atingem a sociedade, né? Que podem ser gerados a partir de uma injúria. O tratamento tem alguma diferença? Ou é o mesmo tratamento para ansiedade, depressão, etc., que é feito normalmente? É o mesmo tipo de tratamento que a gente faz. Nessa questão, a gente não tem diferenciação, a gente está entrando nas questões emocionais. E quando a gente se atenta a questões emocionais, a gente tem que tratar como uma questão universal, apesar da particularidade. Cada pessoa vai sentir de um jeito. Mas as emoções principais, as mais primitivas de uma forma geral, todo mundo sente, né? A injustiça é igual nas pessoas, a questão também de você se sentir inferiorizado é igual independentemente da cor da pessoa, a depressão é um estado de sinais e sintomas, a ansiedade também, que todo mundo tem, de uma forma universal. Então o tratamento ele é o mesmo, lembrando que muitas questões emocionais elas vão aparecer de forma igual, né, guardadas as particularidades de cada sujeito, a história de vida de cada um, como, por exemplo, o sentimento de inferioridade. Então, pode aparecer uma pessoa negra em consultório com sentimento de inferioridade, assim como pessoas brancas, com os olhos claros, também aparecerem com a mesma sensação de sentimento de inferioridade. Então, a gente abarca isso no sentido de questões humanas, né? E a gente não entra muito nessa questão da cor da pele. Lembrando que, óbvio, que é bem agregador, a gente está inserido dentro de uma cultura, o psicólogo ele não pode negar que existe o racismo, né? Isso é algo inevitável, também como outras questões de estereotipia que a gente tem dentro da sociedade, nas mais variadas diferenças entre aspas, né? Agora, a pessoa que sofre algum tipo, né, de injúria, preconceito, ou de violência, muitas vezes ela desenvolve um medo de que ela vai sofrer novamente, vai continuar sofrendo aquilo, seja, por exemplo, né, uma violência sexual ou mesmo, né, um assalto. Muitas vezes a pessoa, né, fica com medo de que vai acontecer de novo. E no caso da injúria racial, é uma coisa que acontece, né, ao largo da sociedade, assim, a pessoa pode ficar com medo de viver a vida, né, assim, E como lidar com isso? isso pode causar, Roberta, até um transtorno de estresse pós-traumático, que significa que após uma vivência traumática, você passe a ter um medo de sofrer aquilo de uma forma repetitiva. E aí, muitas vezes, quando a vítima vai falar a respeito daquilo, se não for com uma pessoa adequada, a gente pode retraumatizar a vítima naquela fala, né, das pessoas ficarem questionando e muitas vezes a pessoa achar que ela está culpada ou que ela está exagerando. Então, ocorre sim, e a gente chama isso de transtorno de estresse pós-traumático, que é o medo de você sofrer a mesma situação de forma reiterada. E aí a gente, como ser humano, a gente começa a generalizar situações, a gente achar que tudo que a gente já sofreu um dia já começa a generalizar e achar que está sofrendo também de outras formas, e até mesmo isso na maioria das vezes é real, mas também a pessoa ela cria um pé atrás na relação com a sociedade, e aí esses quadros de depressão, de ansiedade, de medo, né, de pânico que a gente vê muito por aí, eles podem ser exacerbados.
Agora, eu perguntei sobre assim uma forma, né, mais leve, alternativa de tentar prevenir isso em casa e nas famílias, mas quando é o momento, como identificar quando é o momento de realmente procurar uma ajuda especializada profissional, porque há casos que assim, o profissional ele está realmente preparado para fazer um atendimento específico, né? Como saber quando buscar esse atendimento? Como qualquer outra questão em relação à sua autoestima ou questão emocional, a gente procura ajuda a partir do momento em que aquilo está tendo um prejuízo significativo em algumas esferas na sua vida. Então, se a convivência social você está tendo um prejuízo significativo, se no seu âmbito profissional está tendo um prejuízo significativo, e isso começa a fazer com que você tenha essa série de sequelas, né, emocionais, já é hora de procurar uma ajuda. Tem muita gente que consegue, Roberta, viver bem com essas questões. São pessoas que normalmente têm uma autoestima melhor, mais intactas, tiveram até essa reestruturação, essa ressignificação dentro da própria família, da estrutura em que elas mesmas nasceram, e elas se tornam pessoas muito combativas em relação a esse problema. Mas nem todos são assim, né? A grande parte das pessoas elas absorvem, elas desenvolvem esses transtornos. Então, quando que ele tem que olhar? Quando trouxer um prejuízo significativo em alguma área da sua vida, a ponto de você não conseguir trabalhar, a ponto de você não conseguir ir a uma escola, a ponto de você não conseguir ter uma convivência ali com cônjuges de uma forma adequada e está impedindo uma evolução que está sendo algo muito, como é que eu diria, da pessoa está fazendo isso de coração. E aí são criados mecanismos de impedimento para ela ter uma evolução na vida. Esse momento é hora de procurar ajuda, tornar a identidade mais robusta ainda, e muitas vezes a gente cria histórias lindas dentro do processo de psicoterapia. E aí, uma vez identificado esse prejuízo, também é importante que se procure o quanto antes, né? Porque assim, quanto mais tempo se passar, mais difícil vai ser resolver. Sim, a melhor prevenção, o melhor remédio, perdão, o melhor remédio nessas situações sempre vai ser a prevenção. Questões emocionais, você tem que começar com questões de prevenção. Então, a gente não adianta depois ver o carro já andando à deriva e aí a gente fazer uma intervenção, porque aí o papel do profissional ele vai ter um pouco mais de problema, a situação vai ter um pouco mais de dificuldade. Normalmente a gente insere até no contexto de medicação para procura, né, para já tratar uma depressão já instaurada, um quadro de ansiedade. Então, nesse momento, o melhor remédio sempre será a prevenção. Se você está se sentindo de alguma forma, procure ajuda de imediato. Né? A gente não deixa essas questões de saúde mental elas se instaurarem por muito tempo, porque senão isso acontece um apodrecimento na alma e a pessoa pode ter sequelas depois físicas, né, decorrentes de uma psicossomatização, de uma questão emocional em algum órgão no corpo, e aí isso tem um prejuízo mais amplo na vida da pessoa. Existem vários tipos de terapias e tratamentos psicológicos, inclusive, por exemplo, assim, a tradicional psicanálise freudiana até dizem que para alguns tipos de transtornos, por exemplo, transtorno compulsivo obsessivo, diz que não é a mais indicada, não apresenta tanto resultado. Para esse caso, da injúria racial, existe algum tipo de terapia que é mais indicado, que funciona melhor? Eu indicaria a terapia cognitivo-comportamental e, no caso de traumas, o EMDR, que é uma técnica de sensibilização ocular, que só profissionais psicólogos estão aptos a isso, assim como a TCC também, que é a cognitivo-comportamental, para orientar e O MDR direcionar. significa o quê? Eyes Movement Desensation Reprocessing é um reprocessamento através de movimentos oculares de traumas.
Então, essas duas terapias eu indicaria mais. Lembrando que o psicólogo, nesse momento, ele tem que ter um entendimento de toda a história, né, que o negro passou, tanto mundialmente, como também desde a construção dessa identidade dentro do Brasil, e detectar essas questões também de racismo estrutural. Então, eu sugiro que a pessoa investigue se o psicólogo também tem essa abordagem, né, de ter essas questões de raízes mais profundas no racismo. Tem que ter essa abordagem para a gente ter um entendimento do indivíduo ali também na nossa frente. É, você, inclusive, você falou né, assim, que o negro tem que ter esse entendimento. É interessante a gente ver que assim, a própria significação assim, das palavras é uma coisa que vai mudando. Nos Estados Unidos, por exemplo, negro é uma palavra proibida. Existem até certos movimentos que aqui no Brasil também acham, né? Ah, negro é uma coisa, né, deletéria, então seria melhor usar preto, como foi, né, Preto, lá o Black Power, mas já outros acham, também não gostam quando são chamados de preto. Assim, isso exato. tem uma identificação pessoal, ou então até não gosta, né, em algum momento, mas às vezes, né, em casa, na família, até apelido, né, o nego fulano, ou assim, o preto. Como entender isso, né? Quando que é mesmo uma ofensa? É, existe uma linha, assim, essa divisória? A ofensa, ela parte do princípio da direção que a outra pessoa está dando para essa questão. A gente coloca muito pretos, negros. Eu acho que isso também, na questão da nomenclatura, a gente tem que tomar cuidado para a gente não agir com muito preciosismo. Porque, no fundo, a gente não está falando de palavras com nomenclaturas específicas e o que isso pode ocasionar um dano. O dano é maior. O dano, ele diz respeito às emoções, à autoestima daquela pessoa, a questão da inferiorização. Então, não importa se usa-se um termo X ou Y, né? Isso, ao meu ver, seria uma ação da gente ficar se atentando a muito detalhe, enquanto a dimensão ela é muito maior. A ofensa eu vou identificar a partir do momento em que aquilo me agride. Se aquilo de alguma forma me agrediu e eu vejo que teve uma intencionalidade, e aí nesse aspecto é uma coisa ao mesmo tempo fácil e difícil de se detectar, né? Porque às vezes a coisa ela é muito explícita e às vezes ela está ali escondida, né? Sob uma forma de um cinismo, de um sarcasmo. Então, na medida em que você sente essa questão do direcionamento daquela pessoa, aí é hora de você agir e de uma forma assertiva, igual eu falei anteriormente. Essa questão que você falou é real, né? Às vezes esse sarcasmo tem, às vezes é difícil, né? Assim, inclusive as pessoas quando confrontadas negam, né? Assim, Falam que não, são formas sutis, são formas, eu diria, passivo-agressivas de você transmitir uma fala racista, enquanto você, quando é questionado, você fala, eu não quis dizer isso não, não, absolutamente. E na realidade, às vezes essas coisas, elas têm um tom de maldade e também tem um tom de falta de consciência da pessoa, falta de informação, ignorância mesmo naquilo que ela está falando. Às vezes essa questão racial ficou tão automático para a pessoa começar a falar, que aí ela nem percebe que na realidade ela pode estar cometendo algum tipo de crime. Mas eu vejo muito mais a malícia na maldade e na situação passiva-agressiva do que no detectar, porque essa situação, essa condição, né, ela está muito evidente em todos os lugares do mundo. Não é à toa que em 2020 a gente viu várias movimentações, né, a respeito dessas questões até de agressão e violência física contra a pessoa negra ou as preta. vítimas, as vítimas desse tipo de violência mais disfarçada, elas têm mais dificuldade de lidar com essa questão, assim, de estarem assim, quando elas se sentem, como eu estava falando, né, assim, que é importante, né, ter assertividade, de se colocar, né, dizer que estou me sentindo, né, agredido, mas aí o outro lado fala, não, você entendeu mal, você está inventando coisa, está muito, né, hipersensível, é mais difícil lidar com essas questões mais É, disfarçadas?
Sim, essas questões mais disfarçadas de uma leitura que também o outro cria uma ambiguidade, para você ver como é que as emoções elas são universais, né. A mesma questão como nós mulheres, às vezes, sofremos algum tipo de cantada e a gente dá um sorrisinho amarelo e na primeira vista a gente não entende muito bem, né, aquilo. Depois que a gente vai absorver e vai digerir o que aconteceu e percebe assim, aquele cara ele falou uma coisa que, poxa, eu sou uma mulher casada, né, eu estou aqui trabalhando, que eu não dei entendimento para isso. A mesma coisa acontece com a questão do racismo. Então, quando vem uma fala racista meio passiva-agressiva, de uma forma sutil, muitas vezes a pessoa ela demora para ter aquela digestão daquela situação. Então, as pessoas ficam muito assustadas num primeiro momento, tem gente que não acredita muitas vezes naquilo que está escutando, porque a gente não acredita que um ser humano é capaz, muitas vezes, de estar fazendo esse tipo de processo, de tanto descuido em relação ao outro. Então, fica difícil a identificação, sim, em alguns momentos. Então, o ideal sempre é você ser assertivo e confrontar. O que você quis dizer com isso? Né? Essa é uma forma de uma pergunta assertiva e uma comunicação não violenta, para você ter um entendimento que talvez o outro não tenha daquilo que você recebeu, e aí você tem uma conversa ali, civilizada e as partes se acertam, né, antes da gente recorrer a algum tipo de crime. Perfeito. Juliana, muito obrigada pela entrevista. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar um comentário, sugestão, entre em contato com a Ouvidoria do Senado. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.